Ainda lamentando e repercutindo a tragédia no CT do Flamengo que tirou a vida de 10 jovens, a nossa equipe preparou uma matéria especial sobre os sonhos realizados ou frustrados de personagens aqui de Blumenau ligados de uma forma ou de outra com o futebol. O objetivo sempre foi o mesmo: defender um grande clube. Essa música do Skank tá bem manjada. Só que virou referência, toca desde 1997. É atemporal. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem nunca? É um sonho geralmente coletivo, só que difícil de se concretizar. As estatísticas são preocupantes e desanimadoras. Menos de 1% dos jovens consegue se tornar jogador de futebol. Um atleta profissional, ele chega no auge, no ápice físico, técnico e tático com 23, 24 anos. Com 17 anos, os clubes, os empresários, a família exigem dele o mesmo rendimento. Imagina a pressão. Hoje é muito grande, porque antes se tinha os olheiros, hoje tem o empresário. O menino com 12 anos já está vendido para a Europa. Entendeu? Então existe uma preocupação, uma pressão muito grande em cima desses atletas. O pai, naquela época, era contra jogar futebol e gostaria que eu partisse para estudar mais, me concentrar mais no estudo, né? E a tristeza é grande, porque eu tive essa passagem. Todo jovem, toda criança que sonha ser jogador de futebol tem uma esperança. Como essas crianças tinham um futuro muito grande pela frente, uma esperança muito grande, todos familiares sempre apoiando. Envolve tudo, a ilusão, a vontade e às vezes poucos dão certo. Infelizmente alguns até têm bola, mas por outros problemas, às vezes fora de campo, não dá certo. Não dá para esquecer também que no meio dessa trajetória tem a questão clínica. E o filho do Ademar Molon, que tentou, claro, ser jogador de futebol, passou simplesmente por 4 cirurgias e teve que parar. Eu tive, primeiro foi uma lesão no tornozelo, que eu fiquei 3 meses sem jogar, tinha 16 anos. Aí atrapalhou muito, foi uma época que eu tinha ido no Guarani, em Campinas, e voltei para a cidade, lá para Laranjal Paulista, onde eu estava morando, na casa dos meus avós, e acabei lesionando numa brincadeira lá. E aí nisso foi 3 meses, depois voltei, não voltei bem e acabei sendo dispensado. Depois apareceu o Criciúma, que aí eu fiquei 2 anos ali, depois vim aqui para o Metropolitano, joguei com o Ronaldo, goleiro, que jogou no Corinthians, e aí ele me ligou, vamos disputar o Paulista pela Portuguesa. Falei, não, vamos embora. E nisso tinha o jogo em Pomerode, estava jogando amador ali, tinha acabado de sair do metrô, rompi o cruzado, 6 meses. Aí veio outro time profissional aqui de Santa Catarina, viu jogar o amador, queria me levar. Quando eu estava acertando, rompi o cruzado novamente. Eu falei, não, agora não tem mais jeito. E quando o problema é a falta de oportunidade, de afirmação? O Juan é blumenauense, começou em escolinha, passou pelo Metropolitano, saiu, voltou, esteve em Minas Gerais, foi para Portugal, está com 19 anos, idade crítica, decisiva, para seguir em frente ou desistir? Tem aquela frustração, né? Que querendo ou não é nosso sonho desde pequeno, né? Desde 7 anos eu treino, passei pelo Joclamar, Metropolitano, fui para o treinamento em Belo Horizonte, Portugal, e mesmo assim ainda não consegui, né? Então dentro tem uma frustração, né? Mas a gente sabe que é muito difícil no Brasil, toda criança quer ser jogador de futebol. Então é algo que bem poucos conseguem, né? Os pais naturalmente sofrem juntos, convivem com a angústia da incerteza. A gente fez de tudo, eu, minha esposa, a gente trabalha, né? Não é rico, a gente tem dificuldade e vê o filho, tem um sonho, quer ser jogador, então a gente tenta fazer o possível para realizar o sonho dele. A gente sabe que ele está chateado, a gente sente, né? Porque como pai, tu sente que ele está, e a gente sabe que ele tem potencial, cara, só que é difícil, Emerson, é difícil, cara. Se tu não tem dinheiro hoje, se tu não tens um bom patrocínio, um cara que empresário ele não vai para lugar nenhum, né, cara? Não sai, não adianta. Todos que chegaram lá ou não, passaram necessariamente pela experiência de morar em alojamentos, em concentrações, longe da família, dos amigos, da escola. Abriram mão de muita coisa por um sonho.
Eu acho que o clube tem que dar uma estrutura. Desde o momento que a criança sai da sua casa, os seus pais dão confiança para o clube, eles têm que dar condição. E na época que eu saí de casa, Emerson, a concentração era uma concentração. Era uma casa de 2 andares, tinha uma grande estrutura. Como jogadores, meus parceiros de quarto, era o Tato, era o Branco, o próprio Leomi também passou ali. Vários jogadores, que eu não me lembro, passaram da nossa concentração. Naquele momento, naquele período, eu quero dizer que eu tive muita sorte, porque naquela época as concentrações tinham uma organização fantástica. Hoje, com toda a estrutura, as condições deveriam ser bem melhor. Só que nem todos jogaram ou jogam na mesma época ou tiveram a mesma sorte. Uma forma de aplacar essa frustração é permanecer envolvido de um jeito ou de outro com a bola. Nos bastidores, por exemplo. Conversando hoje com meu sócio, Luiz Fernando Novaes, filho do saudoso professor Arthur Novaes, e a gente tem uma amizade de muito tempo e ele sempre me chamando, pô, estou advogando para alguns jogadores grandes, né, grandes nomes aí, estou querendo começar o trabalho de agenciamento, vamos. A gente ficou uns 3 anos maturando a ideia. E às vezes o menino também, ele chega lá e ele vê alguma coisa que não agradou, a distância da família, às vezes da namoradinha, e ele quer vir embora, ele quer voltar. Ou deixar que o tempo se encarregue de escrever uma nova história. Estou estudando, fazendo faculdade, mas desistir 100% eu acho que a gente nunca desiste, né? Como tem aquele sonho dentro da gente, a gente sempre tem uma esperança que vai dar certo ainda. A esperança é a última. Enquanto tiver uma luzinha lá no fim do túnel, cara, nós vamos correr atrás, cara. Isso pode ter certeza. A minha vida é eles, né, cara? Da minha filha e ele. E eu vou fazer tudo para que, tipo assim, chegar um dia e dizer assim, pô, eu não realizei meu sonho, mas eu agradeço meu pai, porque ele fez tudo que ele podia por ele. É isso aí, sonhar sempre. E o apoio da família, acima de tudo, é essencial para um momento da carreira do menino, né? O menino ele tem um sonho de ser jogador de futebol, a gente sabe o quanto é difícil chegar ao topo. Muitos sonham, poucos se destacam e poucos chegam, mas desistir jamais.